Olá, aqui é o João Vitor Vasconcelos e hoje aqui, continuando nosso seminário, vou falar da segunda parte sobre ferramentas e linguagens para programação paralela. No nosso sumário aqui, a gente vai ter uma introdução, falar das linguagens, falar do MPI, do OpenMP, do CUDA, fazer uma conclusão e passar as referências que eu utilizei. Começando aqui, a gente quando pensa em ferramentas e linguagens para programação paralela, a gente tem que visar o aumento do desempenho, a eficiência energética, a escalabilidade do projeto e a usabilidade dessas ferramentas e linguagens. Aqui estão as linguagens que a gente escolheu e uma justificativa do porquê a gente escolheu seria é, nessa pesquisa do Stack Overflow eles demonstraram que os iniciantes usam muito essas linguagens. Então, por se tratar de um seminário, um conteúdo educativo, a gente vai tratar mais dessas linguagens. Começando aqui com Python, né? O Python é uma linguagem que você consegue usar em praticamente qualquer cenário da programação, é uma linguagem muito versátil. E falando em programação paralela e assíncrona, a gente vai ter, respectivamente, os threads, que apesar de não ser tão interessante a gente usar threads no Python, por causa do GIL, que é o Global Interpreter Lock, ele meio que trava o Python um pouco para usar threads. Dá para contornar isso, mas mesmo assim continua não sendo a linguagem ideal. Só que para programação assíncrona, a gente tem um async, que faz um papel legal ali nas funções e no uso do await, como eu vou demonstrar no exemplo que vem. Por agora, a gente vai falar de um código de um chatbot usando threads. Esse código, a gente vê ali que quando ele inicia o chatbot, ele cria uma fila e cria um worker, que é nada mais que uma thread. Essa thread vai tratar dessa fila. Então, toda vez que o bot recebe uma mensagem, ele cuida das mensagens que são colocadas na thread. Desse jeito, o processamento não interfere na lógica quando ele recebe outras mensagens, já que está separado pelas threads. Beleza, agora falando do mesmo chatbot, da mesma ideia, só que usando o async, que é uma biblioteca do Python. Dessa forma, a gente usa as async functions e o await. A gente deixa o código mais legível, né, do que a gente usar uma thread, pode ser um pouco mais complicado de entender. E dessa forma também o bot ele processa várias mensagens ao mesmo tempo, sem bloquear o processamento das outras mensagens, enquanto ele está guardando a resposta da API ou dos handlers. Passando para o C, C++, são linguagens assim extremamente indicadas para programar usando threads, muito eficientes, porém um pouco mais tipadas que o Python, um pouco mais complexas, mas assim, nada impossível, obviamente. Aqui no nosso exemplo com threads, temos aqui um vetor com tamanho de 1 milhão. Cada posição desse vetor tem um elemento 1 e ele divide em duas threads e soma esse vetor. Ali eu coloquei o tempo computacional para a gente ver que, apesar da gente estar usando uma abordagem teoricamente que melhoraria a nossa eficiência, né? Como a gente está considerando uma amostragem de dados pequena e um código um tanto quanto simples, não seria necessário. Isso aí acaba complicando as coisas ao invés de ajudar a gente. Agora falando um pouco do Java, é uma linguagem muito tipada, um pouco mais complexa, que para usar threads a gente usaria o framework Fork Join Pool, como está demonstrado aqui nesse exemplo. Basicamente é uma string de textos, é um vetor de string de texto, perdão, e a gente está buscando nesses textos a palavra fork join. Então ali ele cria o fork join pool, que vai funcionar como as threads do C++. Como? Ele pega o resultado da direita, o resultado da esquerda, executa essas tarefas em paralelo até achar o resultado. E agora falando do JavaScript, uma linguagem
bem simples, assim como Python, e também bem versátil. A gente usa mais para o desenvolvimento web e para programação assíncrona a gente tem o uso de promises com async await também, da mesma forma que tem no async do Python, só que dessa forma a gente não precisa importar nenhuma biblioteca, é nativo da linguagem. E o framework Web Workers, que é para processamento paralelo. Começando a falar do modo assíncrono, né, com async functions, aqui a gente tem um sistema de estoque nessa lógica. O async function e o await pausam a execução até que a promise resolva ou rejeite a operação. Quando a tarefa é iniciada, o controle retorna imediatamente para o programa principal para continuar a executar as outras tarefas que estão no código. Aí agora falando do paralelismo, o web worker, que o front-end ele cria esse worker para tratar de alguma requisição. Nesse caso, buscar os números primos dentro de um range específico que ele passa. E quando esse web worker está executando, o front-end continua operando normalmente. Eles operam em paralelo, então a UI do usuário não vai travar, o que é o ideal nesse caso, né? Que a gente está falando de desenvolvimento web. Então é ótimo para esse caso. Aqui um breve comparativo das linguagens, né? Aí agora falando um pouco das ferramentas, a gente começa com o MPI. O MPI é um padrão para a troca de mensagens entre processos em um sistema distribuído ou paralelo, ou seja, MPI, sistema distribuído. Ele funciona da seguinte forma: o MPI, os programas são executados como múltiplos processos independentes, geralmente são distribuídos por vários nós em um cluster. Então, troca de mensagens, sistemas distribuídos. E aqui a gente tem um exemplo de uma interface do MPI tratando num cluster. Falando um pouco das vantagens e desvantagens, sendo a principal vantagem a escalabilidade. E a principal desvantagem seria que você programar com MPI, você tem que ter um entendimento maior assim de paralelismo e troca de mensagens, então pode ser um pouco complicado. Agora passando para o OpenMP, que é nada mais do que uma API para programar em paralelo em sistemas de memória compartilhada. Ou seja, OpenMP, memória compartilhada, diferentemente do MPI, que seria para sistemas distribuídos. O OpenMP funciona da seguinte forma: ele cria várias threads dentro de um único processo para realizar tarefas paralelas. Aqui um exemplo da arquitetura, alguns casos de uso. E falando das vantagens e desvantagens, a principal vantagem seria que é muito simples, é uma API, qualquer desenvolvedor iniciante consegue trabalhar com tranquilidade. Já a desvantagem é algo que eu falei anteriormente, não é adequado para sistema de memória distribuído, né? Como os clusters, que, como falei também anteriormente, o MPI é o ideal. Agora passando para o CUDA, que seria o Compute Unified Device Architecture, que é nada mais do que uma plataforma e modelo de programação paralela desenvolvida pela gigante NVIDIA, fabricante de placas de vídeo, software, e ele funciona da seguinte forma: o código ele é dividido em threads, organizadas em blocos e grades. Essas threads elas vão ser executadas em paralelo nos milhares de núcleos de uma GPU, da NVIDIA, é claro. Aqui um exemplo gráfico, alguns casos de uso, e o principal caso de uso assim seria para redes neurais profundas, o treinamento de modelos de inteligência artificial, também alguns casos em computação gráfica. E falando das vantagens e desvantagens do CUDA, acho que a principal vantagem seria que as GPUs têm milhares de núcleos, então é um processamento extremamente paralelo, se podemos falar assim, né? Também tem integração com C++ e Python, que é muito bom também. Já a principal desvantagem seria que
ele requer um conhecimento de paralelismo assim mais avançado e também de gerenciar a memória da GPU. E como eu falei anteriormente, então de brincadeira, mas é sério, só funciona em GPUs da NVIDIA. Aí aqui a gente tem um comparativo entre os modelos de cada tecnologia e as especialidades. E outro comparativo dos hardware-alvo dessas tecnologias e os casos de uso ideais. Aí agora para fechar, de acordo com o que a gente viu aqui, a gente pode concluir que a escolha das linguagens e ferramentas variam muito. A gente tem que ver o tipo de paralelismo, a amostragem dos dados, a simplicidade ou complexidade do problema, assim como eu falei nos exemplos, né? Que nem todo problema a gente precisa usar, ou uma preferência pessoal mesmo, né? Dependendo do desenvolvedor, se ele não tem tanto conhecimento com uma linguagem, tem mais com a outra e o desempenho delas é similar, vai na que você tem mais conhecimento, né? Que você vai trabalhar melhor. Essas ferramentas, elas são específicas para certos tipos de hardware, né? Então, como eu falei do CUDA, você não consegue usar essa funcionalidade se você tem uma placa da AMD, por exemplo. Fica difícil. Então, para concluir, a gente escolhe a ferramenta certa, a linguagem certa e a gente vai ter uma melhoria drástica no desempenho do nosso projeto e no nosso desempenho pessoal como desenvolvedor também. Então é isso, aqui estão as referências. Muito obrigado e tchau, tchau.